vamos iniciar mais uma reunião, um culto de louvor e adoração para o nosso Deus poderoso. O Salmo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade. Não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, quem não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Salmo de Davi, salmo maravilhoso, que fala sobre a nossa conduta como cristão. Então, nós chegamos diante de Deus, não temos como esconder nada do Senhor. Nós temos uma maneira, uma conduta para a gente se comportar. E Deus, o que fala na sua palavra, a gente só erra quando a gente quer, porque a palavra de Deus nos ensina tudo o que a gente deve fazer. E hoje nós estamos aqui para dizer para o Senhor uma coisa muito importante: que nós o amamos, que nós dependemos dEle, que sem Ele nós não vivemos, porque Ele é a nossa força. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para render graças, louvores a Teu nome, para confessar a Tua grandeza, confessar a Tua majestade. Oh Senhor, precisamos melhorar muito. Só o Senhor para nos ensinar todos os dias a conduta que o Senhor quer que nós venhamos trilhar. Tira de nós, Senhor, tudo que não Te agrada. Nos ensina sempre, Pai, Te adorar acima de todas as coisas, na beleza da Tua santidade. Nos ensina, Senhor, não fazer o que nós queremos, mas fazer o que o Senhor quer, fazer a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, trazer o nosso melhor para o Senhor, trazer o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, Deus, o nosso melhor tempo, a nossa melhor dedicação. Oh Deus maravilhoso, receba o nosso louvor nessa noite, Pai, receba a nossa adoração. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para Ti, Senhor. Não há outro em quem nós podemos confiar, só no Senhor, que fez os céus e a terra. Nós Te agradecemos por cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Queremos que essa noite seja uma noite maravilhosa, porque o Senhor está aqui e a Tua presença é real. Aleluia, Senhor. Oh glórias, oh Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso, nós Te amamos, Pai. Nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor. Nós confessamos que o Senhor é o nosso Deus. Oh, aleluia. E queremos, Pai, Senhor, habitar no Teu santuário. Queremos, Senhor, morar, Senhor, no Teu santuário, na Tua presença. Em nome do Teu Filho amado Jesus, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nossa irmã Rose está com a oportunidade de estar louvando o Senhor nessa noite. O nosso irmão Raí, nosso irmão, está aqui abençoado para louvar o Senhor. Porque a gente é assim, temos que ter sempre alguém para estar diante da batalha. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Do
outra parte, que nós podamos estar contribuindo na casa do Senhor. Êxodo 25 diz o seguinte: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele que estiver disposto a dar de coração. Amém? Então Deus mandou Moisés falar com o povo para ofertar, mas receber só daquelas pessoas que era voluntariada mesmo a doar. Então a gente entende que ninguém é obrigado a doar, a ofertar, a dizimar, porque Deus assim não recebe também. Ele quer que você faça com gratidão. Sente de gratidão que tudo que você tem, que tudo que você recebe, vem de Deus, é Deus que te dá. Então, essa decisão é pessoal e espontânea. Então, esse momento a gente não pode deixar de falar, porque é outra forma que nós adoramos a Deus e também é outra forma que você diz para Deus que a sua dependência, não só espiritual, mas financeira também é de Deus. Amém? Não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência, mas é Deus que nos dá condições a trabalhar e receber. Então, enquanto nosso irmão canta, vamos louvar o Senhor e você vem até aqui. Quem tiver em Pix, pode fazer Pix. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, em minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos agora, Senhor, agradecendo por cada pessoa, Senhor, não só as que puderam contribuir, mas as que também não puderam nessa noite, mas aquelas, Senhor, que o coração totalmente voltado a Ti, voluntário, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, multiplica 100 vezes mais tudo que Teu povo tem colocado, tem trazido no Teu altar. Deus maravilhoso, queremos também que o Senhor use o Teu servo nessa noite, de uma maneira poderosa, que a Tua palavra na boca deles seja a mensagem que verdadeiramente nós precisamos ouvir nessa noite. Faz um milagre nessa noite, Pai. Só tem liberdade para agir aqui em nosso meio. Chegou alguém aqui doente, cansado, desesperado, aflito, abatido, triste, com dor, não importa, Senhor. Faz um milagre, Senhor, porque o Senhor conhece o mais íntimo do coração de cada um aqui. Eu não sei como que o Teu servo chegou até a igreja, eu não sei como o Teu servo chegou até aqui, eu não sei como foi o dia de cada um aqui, mas nós acreditamos porque o Senhor é um Deus Espírito, Deus onisciente, onipotente, onipresente, é poderoso para saber não só as motivações que trouxe o Teu povo aqui nessa noite, mas são as petições também, Pai, que eles têm colocado diante do Teu altar. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia já de antemão aí em Atos 17, 27. Deus, Ele tem feito coisas tão maravilhosas em nossas vidas e essa é a razão primária da nossa alegria. É saber que Ele em todo tempo está com a gente e devemos nos alegrar. Eu estava comentando com a Zilma vindo para cá que nós temos que aproveitar o tempo e as oportunidades que Deus tem nos dado.
para fazer algo excelente em toda a vida, tanto para nossas vidas mesmo, quanto, mais importante, para Deus. E Ele tem nos dado essa oportunidade, e por isso nós estamos aqui. Atos 17, 27. Deus é maravilhoso. Olha que coisa boa. Atos 17, 27. Que a gente fique muito atento a tudo que Deus tem falado. E às vezes a gente anda tão... As nossas vidas é tão movida por necessidades humanas que a gente acaba tendo que se envolver com as coisas muito desse mundo, né? Mas Deus, Ele tem dado graça para a gente e tem dado força para a gente, apesar do dia cansativo de muitos, aí Ele encontra oportunidade para estar na presença de Deus. E aqui, nesse capítulo, a gente vai perceber que Paulo foi um pregador do Evangelho, e ele pregou em muitas cidades, e a gente sabe que Paulo não era bem-vindo em muitos lugares. Paulo sofreu muito. Na realidade, apoiou em uma cidade, foi massacrado em outra, preso em outra, chutado em outra, e ele passou um tempo. Mas ele chega na cidade de Atenas, e ele encontra ali também um ambiente que era para pregar o Evangelho ali, e ele faz isso com muito afinco ali. Mas nesse lugar, para você ter uma ideia, Paulo encontra pessoas nativas, ele encontra pessoas sábias, ele encontra pessoas incultas, ele vai pregar numa ilha, ele vai para Roma, ele prega em Éfeso, ele prega em toda a cidade ali da província da Ásia, e ele prega em todos os lugares, de navio, a pé, ele prega. Mas ele encontra aqui pessoas que intitulavam pessoas muito sábias. Aqui tinha duas classes de filósofos, chamados os estoicos e os epicureus. Gente que se achava inteligente, conhecedor da vida até esse momento. E Paulo se depara com essas pessoas. E muita gente queria saber que nova doutrina que Paulo estava anunciando. Porque talvez para muitos ali era mais um anunciando, mais um Deus, mais uma filosofia nova. E Paulo tinha algo muito especial e diferente para a vida deles. E ele foi questionado o que eles estavam fazendo ali. E aí quando chega nessa parte aqui, olha, eles queriam saber o que Paulo estava falando. E Paulo começa a explicar para essas pessoas que havia idolatria, havia deuses de todos os tipos que as pessoas adoravam ali. E Paulo encontra ali também um altar escrito ao Deus desconhecido. Então, você tem uma ideia do que nós somos capazes. A gente é capaz de adorar o que a gente não sabe, o que a gente não conhece, da onde veio, como que veio. Porque eu estou adorando, eu quero adorar, eu quero me prostrar, não importa de onde veio ou o que veio. Então, para você ter uma ideia, se nós fôssemos mostrar aqui no telão, o que no mundo as pessoas adoram, é absurdo. Sabe aquilo que você acha nojento, repugnante? Tem gente que adora como entidade. Você acredita que as pessoas... O que a gente faz com os ratos aqui? Ah, no rato ele mata, chuta. Mas tem muitos lugares que eles são adorados. Aqui uma vaca, a gente faz um belo churrasco. Tem lugar que a vaca é adorada. A gente olha um elefante e acha bonito, mas tem gente que adora elefante. Tem gente que adora um cadáver. E adora tudo que você possa imaginar. Tem lugar no Sri Lanka que eles adoram macaco. Tem outros lugares que eles pegam os macacos vivos, prendem numa mesa. A mesa tem uma abertura no meio. Eles prendem uma mesa e o macaco vivo, eles batem no crânio até sair o cérebro e eles comem como iguaria. Isso é verdade. E outros, eles adoram macacos. E Paulo imagina o coração de Deus mediante tudo isso.
vamos dizer assim, que a grande luta de Deus, o empenho de Deus contra nós, seres humanos, é justamente isso, é se enveredar pela natureza. E esse texto que a gente está lendo aqui, justamente o 27, vai dizer, olha, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando possa encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele, porque ele nos fez. Quando a gente volta para isso, pois nele, a gente acha que, quando Jesus veio, Jesus disse que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, ele é tudo. Então, quando ele diz que nele, em Cristo, nós nos movemos, a gente só está vivo. Olha que coisa incrível. Eu já fui ver uma pessoa dentro de um carro, num acidente, morta, e ela estava ali dentro do carro, sem vida, sem nenhum osso quebrado, sem nenhum machucado aparente, sem derramar nenhum sangue, mas ele não tinha vida, e não era o ar que fazia ele viver, porque o ar estava mesmo em volta, dentro do carro, o ar estava na natureza, então não era o ar que fazia ele viver, era Deus, por nele nos movemos, não movia mais. Então lá eu entendo que nele nós nos movemos, e nós existimos por ele. Olha que coisa incrível, nós vivemos. Aí, com tudo isso, ele volta a dizer assim, olha que coisa maravilhosa, Deus fez isso, Deus fez todas as coisas, para que eu e você os percebêssemos, tudo que existe, tudo em nossa volta, declara a Deus, anuncia Deus, o firmamento, sem nenhuma palavra, sem nada, anuncia Deus, a sua grandeza e o seu poder. Talvez eu, na minha ignorância, eu não queira perceber, mas por isso que ele está dizendo, Deus fez tudo isso, para quê? Para que os homens o buscassem. Deus criou todo o mecanismo, todas as coisas, para que eu e você o percebêssemos e falassem, não, aqui há um Deus. Muitos cientistas chegaram à conclusão, essa semana, eu já sabia disso, já falei aqui, que a gente vê assim, olha, as pessoas falando de tantas coisas, de ciências e tal, mas o ser humano, Darwin, ele chegou à conclusão no final da vida, que a visão era muito complexa para ser obra do acaso. Quando foi essa semana, eu vi um cientista japonês, ele estudou tanto, ele era um ateu, ele era oftalmologista. Quando ele foi estudar profundamente como que funciona o olho humano, eu vi essa semana quase um cientista chinês falando sobre isso. Ele ficou tão perplexo com a visão humana, que ele disse assim, não, isso aqui tem que ter alguém muito arquitetando tudo isso perfeitamente, e é um Deus. Deus fez tudo isso para que os homens o buscassem. Talvez, olha, até um cego consegue perceber a textura das coisas, consegue analisar, sabe? Uma vez eu vi uma pessoa tocando no metrô, uma pessoa, e falou assim, mas você é bonita, tocava, sabe, meio que tateando, percebendo a textura, o cheiro das coisas, sem ver visão nenhuma, consegue perceber Deus. Imagina eu e você, sabe, tateando, sabe, há um Deus aqui tão poderoso. Eu não posso ser ignorante ao ponto, por isso que Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus claramente são percebidos por meio das coisas que Ele criou. Eu não posso ser ignorante ao ponto de não
debruçar, de não se prostrar diante de tudo isso. E ele vai dizer justamente isso: Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez nem que for sem visão pudesse encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, nunca esteve. O projeto de Deus foi sempre estar com o homem, mesmo quando o homem estava ruim, Deus estava presente, Deus estava junto, Deus estava ali. E a gente vê isso na história, desde o jardim, quando o homem peca, Deus vai lá, Deus tinha o prazer de estar na variação do dia com o homem peca, Deus vai atrás do homem, procura onde você está, e assim de diante. Deus foi criando situações, mecanismos, maneira de estar sempre presente na vida do homem, e o homem sempre afastado de Deus, e o projeto de Deus sempre foi esse. Ele nunca esteve longe de cada um de nós, nunca esteve. O homem tentou se distanciar de Deus e fez isso por várias vezes, mas Deus foi criando. Mas o projeto de Deus sempre foi esse: um dia habitar em nós, um dia habitar em nós. E quando eu vejo isso, essa semana eu vi várias reportagens falando da China, que prenderam 20 pastores de renome lá da China, derrubaram a igreja, e agora está maçantemente proibido. Olha que coisa, olha que Deus fabuloso. Eles podem fechar a igreja, derrubar o templo, mas nesse mesmo texto, Paulo vai dizer que Deus não habita em templo feito por mão humana, porque intimidade minha e você com Deus, nada nem ninguém, regime nenhum consegue tirar, porque está dentro de nós, não está fora de nós. Quem entende isso? Amém. Quem entendeu o que eu disse aqui? Amém. Então, não é o ambiente que me faz mais santo ou mais de Deus, é Deus em nós, e esse sempre foi o projeto de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Olha que coisa incrível. Isaías 55. Isso aqui foi muito tempo antes de Paulo escrever. Olha o que Isaías já dizia. Isaías 55, capítulo 1. Curva sua cabeça. Senhor, que bom a gente estar aqui na tua presença, Deus. Que a tua palavra, que é verdadeira, que é pura, que ela encontre, Senhor, abrigo em nós, que a gente possa viver todas as promessas do Senhor, tudo que o Senhor disse de bom e de bênçãos, há de cumprir em nós aqui na terra. Que o Senhor encontre em cada um de nós a oportunidade para que a tua palavra se cumpra, Deus, quantas promessas contidas nelas. E a tua palavra nos diz que se a gente buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor vai deixar ser encontrado. Que bom a gente saber disso, que ninguém que procura o Senhor vai ser lançado fora, de maneira nenhuma. Quantas promessas o Senhor disse que ia acontecer na terra, nos homens, mas tem alguns requisitos para que essa promessa recaia sobre nós. Que encontra em cada um de nós, Senhor, algo favorável para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui, tentando melhorar todos os dias, para que as promessas se cumpram em nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Venham. Olha que convite de Deus. Isso aqui é bom demais. Deus está sempre fazendo isso, sempre chamando para algo bom, mas a gente quer se afastar de algo bom, achando que fora dele a gente vai encontrar o que nele tem. E ele está sempre dizendo: vem a mim, todos venham, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham. E Deus está sempre fazendo. Mas uma vez ele fala assim: olha,
Deus está falando de um povo aqui que estava saindo do exílio babilônico de 70 anos. Mas Deus está fazendo uma promessa. Eu disse aqui essa semana que o exílio de 70 anos na Babilônia, cativo, já foi um juízo de Deus. Mas no juízo, Deus tem a sua misericórdia e Deus quer ensinar a eles algo ali no sofrimento. Amém? Eu encontrei uma pessoa ontem que viveu em nosso meio, chegou na igreja com a vida toda bagunçada, toda estourada, e Deus restaurou. Essa pessoa ficou bem, estava bem, começou a prosperar demais e abandonou Deus. Encontrei ele ontem e ele falou assim: pastor, eu passei por coisas, depois que eu saí de Deus, eu passei por coisas tão terríveis, até o dia que Deus falou comigo. E aí Deus vai abençoar, que ele vai fazer parte do nosso grupo. Olha o que ele vai dizer aqui: venham todos vocês que estão com sede. Esses dias eu vi um médico falando assim: olha, se você tiver com sede, com muita sede, bebe água suja, que se botar pela frente, mas não deixa passar muita sede, porque se você passar muita sede, suas células vão morrer, um monte de sede, vai trazer um monte de informação para o seu cérebro, começa a entrar em falência. Nosso corpo é feito de 70% de água. Sede é terrível. A boca seca, os sinais de que você está sendo desidratado é tão terrível. Venham todos vocês, olha que convite, que estão com sede. Como é maravilhoso você estar com muita sede, você bebeu água mineral. Amém? Como é maravilhoso. Só vai ter sentido isso quando você não tiver. Eu não sei por qual razão, mas eu gosto de assistir alguns filmes de gente que está na selva, de gente que está dentro de um barco sem água à deriva, de um navio que ficou preso numa ilha, de um avião que caiu na geleira. Aí eu vejo aquelas pessoas tentando se proteger na geleira, e eu vou dormir com tanta satisfação porque tem uma coberta. Eu vi um dia um filme que eles ficaram à deriva, parece que foi 21 dias, é um filme, foi real isso. Eles começaram a jogar os caras no mar, os que morriam, lá para as tantas. Ele viu que ia estar sendo tão complicado que eles falaram assim: olha, o próximo a gente não vai jogar fora não, senão a gente vai morrer. A gente anda para pescar, nós vamos comer o companheiro. Se foi real isso aí. Eles estavam criando uma maneira de criar água. Pegou um plástico, colocou para decantar, e ali eles, na gota, eles lambiam o plástico para poder. A necessidade de água. Se a gente ficasse à deriva no mar, ia 10 dias, ficasse 3 dias sem beber água, a gente começaria a sonhar com água, o corpo pedindo água. Ele estava assim: olha, é a mesma visão que Deus, a necessidade de Deus que o homem tem, e a gente não consegue entender isso. Todos vocês que estão com sede, venham às águas. Olha que coisa boa, que tem um manancial de água transbordando de água. Vocês que não possuem dinheiro, você não tem nada, venham, compra e coma. Como é que não tem dinheiro e compra? Venham, compra vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. A salvação traz alegria, traz satisfação, traz prazer, e é de graça. Aleluia. Por isso que ele está dizendo: venham, que convite, compre. Como é que a salvação é de graça? Traz alegria, traz satisfação, traz energia, traz alimento, traz tudo, e é de graça. Que bom que a gente gosta.
Que bom que a gente foi em direção a isso. E ele continua: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Todo o seu esforço, toda a sua vida, tem gente deixando de graça para pagar por algo que, olha, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Quando a gente lê Salomão, Eclesiastes, a gente vai entender basicamente o que Salomão está dizendo acerca disso aqui. Lá no final de tudo, não vai ter satisfação nenhuma. Escutem-me. E como que é bom, você não vai gastar dinheiro naquilo que não é pão, sabe, do seu trabalho árduo, naquilo que não... E se você escutar Deus, apenas escutar, a gente vai comer o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Mas a gente troca as mais finas refeições pelo árduo pão, que não satisfaz, que não tem valor, que no final de tudo não vai ter valor, sentido nenhum. Dê-me ouvidos, apenas me escuta e venha a mim. Ouça, para que a sua alma viva. Depende disso. Escuta Deus, as instruções de Deus, para que a gente esteja, para que a gente viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Quando Deus estava falando para esse povo, dando esperança para essas pessoas que eles não mereciam, Deus estava apontando para os nossos dias, o reino que se ia estabelecer, e a gente ia viver esse reino que é o reino de Cristo, e nós estamos sobre ele hoje. Olha que coisa boa, de graça, tudo de graça. E a gente só está vivendo esse reino porque nós temos ouvido, porque a gente está ouvindo ele, está vivendo isso, e a nossa alma está viva. Farei uma aliança, e Deus fez essa aliança e cumpriu essa aliança, e vai ainda estabelecer mais ainda, e vai cumprir mais coisa que ele disse. Vejam, eu fiz dele uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Deus fez isso com Davi, o melhor rei. Com certeza vocês convocarão nações que não conhecem, e nações que não o conhecem se prostrarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a vocês o quê? Esplendor. Olha, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Quando a gente diz que é possível buscar, porque ainda hoje é possível, porque tem como encontrar Deus. A gente vê isso aqui de várias maneiras. Está chegando um tempo e está se enveredando por esse caminho, que se falar de Jesus é ofensa para o mundo. Se você falar de Jesus, você está sendo preconceituoso com todas as religiões. Está surgindo uma lei que, se eu falar aqui o nome de Satanás, e falar que ele é o autor do mal, eu posso ser preso, porque se está intitulando que o satanismo é uma religião, e se eu falar, eu estou falando mal contra Satanás, eu estou logo falando de uma religião. Hoje eu sou livre, tanto ele se deixa ser conhecido, se deixa ser buscado, porque ele está perto, mas há várias maneiras de não poder mais. Eu também posso chegar a um ponto, e o livro de Eclesiastes vai dizer isso de uma forma muito terrível. Eclesiastes 12 vai dizer o seguinte: olha, busca o Senhor nos dias da tua mocidade. Quer dizer, enquanto você tem uma noção, busca o Senhor enquanto você tem uma consciência, porque pode chegar um dia que não terá mais. Eclesiastes capítulo 12, só para gente ter uma ideia, depois a gente volta aqui no 55:6. Então, as coisas podem caminhar para um lado
lado, aonde não se encontra mais, nem tem condições de buscar, porque as pessoas não vão ter mente de consciência para fazer isso. Se perdeu. Sim, lembra-se dele, antes que esse, capítulo 1. 12:1. Dá para não perder a vaga aí. Você falou capítulo, era versículo. Eu estou errado. Lembra-se de quem? Lembrar de Deus, que me criou. Como que eu posso esquecer de um Deus que criou? Lembra-se do seu Criador nos dias da sua juventude, enquanto você é novo, enquanto você pode proclamar porque Ele te criou. Lembra dele o tempo todo, não esqueça. Aí ele vem antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que vocês dirá: não tenho satisfação deles. Aí ele vai antes que se escureça o sol e a luz e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. E ele vai, quando os guardas da casa, ele vai, quando eu não escutar mais, quando eu ter medo de altura, quando meus dentes já estiver caindo, quando o meu ouvido não te vou escutar mais, quando eu olhar pela janela e ver embaçado, quando os pássaros, antes dos passarinhos acordar, eu já estou acordado, tipo assim. As coisas de velho, né? Eu já estou vivendo um monte delas. Mas o que acontece aqui é que a gente nunca pode esquecer de Deus. Está ali Isaías 55:6. E olha que coisa boa. Busca o Senhor enquanto é possível. É possível. Então faça isso. Vamos fazer isso. O que é buscar Deus? Se baseado no que a gente leu aqui, buscar Deus é dar ouvido a Ele, dar atenção à sua palavra. Isso é buscar Deus. Buscar Deus é o que? Lá em Meca? Meca? Por que eu falei Meca? Não sei. É lá aonde buscar Deus? Deus está no lugar? Engano nosso. Igreja tal? Não. Buscar Deus é dar ouvido, dar atenção a Ele. O que Ele disse, Ele vai cumprir enquanto é possível. É possível para você buscar? Você sabe do amanhã? Por isso que Deus, os fiéis a Deus, o que dá atenção a Deus, pode ser na China, no Cazaquistão, ele vai buscar, porque Deus está dentro dele no coração. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Olha que coisa terrível. A maldade está no pensamento, na intenção. Volte-se. E ele diz: para o Senhor, que terá misericórdia dele. Pode ser o cara mais terrível. Deus ama, tem misericórdia. O dia que ele voltar para Deus, vai ser tudo maravilhoso. Aí volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus nem questiona quem foi você, o que você fez. De bom grado Ele dá o perdão. Aleluia. Por isso que eu e você está aqui. A razão é essa, a misericórdia dele. E ele vai dizer mais: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A gente quer tratar Deus com a mente humana, com a nossa mente. A gente não vai acontecer. A gente questiona Deus porque a gente pensa assim. A gente fala: Deus, por que isso? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor deixa acontecer isso? Porque as pessoas boas passam por isso. Tem gente ruim que parece que está tudo bem com ele. Não, filho, meus pensamentos, eu não penso com você. Eu penso, não é
está além do seu pensamento. Os caminhos que o Senhor traça, o caminho que a gente trilha, não é o de Deus, declara o Senhor. Aí ele diz: olha, para você ter uma ideia do que eu estou falando, como os céus são mais altos do que a terra, e a gente, isso eu e você vê e percebe, é natural, é claro. Aí assim, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, como a chuva. Aí Deus vai dar uma didática aqui para a gente ser um pouco não ignorante acerca disso. Então Deus vai tratar disso aqui, olha. Isso aqui eu sei, qualquer pessoa sabe. O mais inculto que mora lá na sua cidade, lá, calma, ela estava. Pode ser lá em Iramaia. Como a chuva e a neve desce dos céus e não volta para ele, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão ao que semeia. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Deu só uma chuva. Aí no outro dia eu cheguei lá na onde parece que já está tudo diferente com uma chuva. É uma coisa muito, muito louca isso aí. Daqui uns dias, só porque recebeu a chuva, as plantas vão ter uma resposta muito rápida. Olha o que Deus está nos ensinando aqui. Como que uma planta, ela recebe os nutrientes da chuva, aí de repente ela começa a se mudar, ela floresce, ela começa a brotar o fruto. Aí ele vai dizer assim: olha, como a chuva e a neve, ela tem um propósito, ela tem um destino, ela tem uma razão em fazer. Ela desce do céu, ela não volta, ela vai condensar de novo, virar nuvem de novo, vapor de novo, sem que primeiro rega a terra e faz brotar e florescer, para que ela, qual o propósito da chuva? Dar semente, fazer brotar, dar o pão, e faz isso. Aí Deus diz assim: olha, Deus, para eu não ter nenhuma dúvida, Ele diz: assim ocorre como? Com a palavra que sai da minha boca. Tudo que Deus disse aqui, ela é como a chuva. Como é que pode, Senhor? As plantas têm uma resposta tão imediata e eu não. Eu ouço a tua palavra, está escrito, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel, então eu não absorvi a chuva. Então eu coloquei um telhado e plantei aqui. A chuva não caiu na planta porque o telhado está bom. Você entende o que Deus está dizendo? Se a chuva caiu na terra, ela vai produzir. Assim ocorre, Deus vai dizendo, com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual eu a enviei. O que Deus está dizendo aqui? Deus disse assim: olha, a pessoa que pegar esse gasofilácio e limpar ele vai ganhar 10 mil reais. E Deus já está com 10 mil reais no bolso. E Deus falou, está escrito: a pessoa que limpar esse gasofilácio vai ganhar 10 mil reais. E Deus fica lá: quem eu vou lutar? Aí irmã Chiquinha passa, vê sujo e não limpa. Deus, essa pergunta, tipo assim, é literalmente isso que está acontecendo. Aí vem alguém lá de fora, desavisado: ué, ninguém viu esse negócio sujo, vou limpar. Deus estava procurando alguém para poder cumprir a palavra dele. Alguém limpou, toma aqui, é seu. Toma. Você entende? Vai se cumprir na vida de alguém. Deus falou assim: filho, se você fizer isso, se você me escutar, se apenas que você escutar o Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. E não é alimento a comer, vai faltar comida, não, pode até faltar comida, porque Davi falou isso: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, mesmo faltando comida não me falta nada, mesmo doente não me falta nada, o Senhor é tudo.
Paulo entendeu isso muito bem. Então, ele vai continuar dizendo assim: olha, isso aqui vai. Você não entendeu a chuva ainda, filho? Se você não entendeu isso aqui, olha para a chuva. Se você não entendeu a chuva, olha para isso aqui. E aí, Deus, essa promessa aqui, olha, imagina quando eles estavam ali. Imagina um preso, vamos entender melhor. Imagina um preso que ficou 10 anos preso. Aí, amanhã você vai ser liberto. Você vai sair, vai embora para casa. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas romperão em gritos de alegria diante de vocês. E todas as aves do campo baterão palmas. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus usa essa metáfora maravilhosa e diz: quando vocês saírem daqui, as plantas vão aplaudir, vão cantar. À medida que vocês vão passando, as plantas vão ficar tão alegres que vai cantar e aplaudir vocês. Isso aconteceu. Aí ele vai: em lugar de espinho crescerá o quê? Jupéter. Em vez de roseiras bravas, crescerá murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Amém? Então, o que eu entendo com isso tudo aqui é que eu vejo de uma maneira muito maravilhosa tudo isso. Então nós devemos entender isso com muita clareza na mente. Como é precioso, como é bom buscar o Senhor, como é bom ter essa oportunidade de servi-lo, de fazer com que as suas promessas se cumpram sobre nós. E Deus deseja isso, é da vontade de Deus, é do Senhor ser bom. Mas que eu e você, a gente entenda que a palavra de Deus, ela venha produzir em nós, porque Ele está muito perto. A gente encontra Deus, e tudo anuncia Deus, e Ele está ali. Sabe, Isaías 35, falando sobre o milênio, ele diz que nem os loucos errarão o caminho. Tão fácil que é, de graça, venha e sacia sua sede, sua fome de Deus. Ele vai fazer isso com a gente. Ele já fez. Curva sua cabeça. Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque os nossos olhos, eles foram abertos e a gente conseguiu enxergar o Senhor. Quantas pessoas tão sedentas, Senhor, vou encontrar no Senhor esse manancial de água. Na realidade, um dia o Senhor disse para aquela mulher lá no poço: saiu tão longe para buscar água, Senhor. E ela encontrou o Senhor e ela não conseguiu ver o manancial que estava ali. Para ela, o mais importante era descer aquela corda e tirar a água, que era tão visível, que poderia molhar as suas mãos. Mas ela não conseguiu ver o Senhor, a água da vida. Mas o Senhor fez aquela mulher entender que se ela bebesse daquela água, nunca mais ela teria sede. E ela conseguiu perceber, Senhor. Mas muitos, infelizmente, ainda não conseguiu. Que a tua misericórdia, Senhor, enquanto o Senhor ainda está perto, as pessoas ainda podem encontrar o Senhor, no que for tateando. Como é bom saber que o Senhor não está distante de nenhum de nós. Foi por isso que a gente o alcançou. É por isso que a gente está aqui. Obrigado, Deus. Que a atenção que a gente der à tua palavra possa redundar em bênção para nós.
Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração, porque esse milagre, essa bênção já aconteceu com as nossas vidas. É por isso que a gente está aqui, por isso que nós somos gratos, é por isso que nós te louvamos nessa noite, Senhor, e te agradecemos por todas as bênçãos, por ter saciado, por ter matado a nossa sede e a nossa fome. E hoje nós nos alegramos por causa do vinho, nós nos fortalecemos por causa do mel e do leite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Não esqueça que domingo haverá culto. E não esqueçam também de convidar as pessoas, de trazer pessoas para tocar no Senhor, para beber dessa água maravilhosa. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Cristiano para estar encerrando o culto, para que a gente possa ir para nossas casinhas alegres. Amém? Que a gente encontre abrigo sempre no Senhor, em nome de Jesus. Boa noite, estamos irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra que aqui foi dita, Pai. Obrigado, Senhor, por nós sabermos que o Senhor está conosco todos os dias, está perto de cada um de nós, Senhor. O Senhor disse que nunca nos abandonaria, Pai, e temos essa certeza, Senhor. Por isso te agradecemos, Pai, pela tua prontidão de estar conosco, por nos livrar e guardar, Senhor. Em nome de teu Filho amado Jesus, te agradecemos por cada um que aqui está, Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Glória a Deus. Não deixe de cumprimentar seu irmão.